Olá, seja bem-vindo ao nosso quinto dia do jejum, 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso é que falei, aleluia. O Senhor tem feito coisas tremendas, não é verdade? Todos os dias, uma quantidade tão grande de testemunhos, irmãos, contando do que Deus está fazendo na vida deles, e isso é só um sinal de que também está fazendo na sua vida. Aquela bênção que você ainda não viu com os olhos naturais, ela já é realidade no coração de Deus e apenas está aguardando o momento certo para se manifestar na sua vida. Por isso, persevere em fé, continue liberando fé, confessando a palavra, amém? Continue declarando a vitória, como nós vimos na live de ontem, continue tocando a trombeta, o Senhor vai fazer coisas tremendas na sua vida. Se você é a primeira vez que você está se conectando aqui conosco, está assistindo a nossa live, e você gostaria de participar conosco, pastor, é possível? Sim, claro, por que não? Bom, o seu jejum não vai ser mais de 21 dias, porque nós já estamos no quinto dia, mas pode ser um jejum de 2 semanas, já vai ser uma coisa maravilhosa, vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Então, para você participar, você tem apenas de se cadastrar, você entra no site jejum21dias.com.br. Vou repetir, jejum21dias.com.br. Pastor, para que eu tenho que me inscrever? Você não tem, você pode, porque se você se inscrever, nós vamos ter condição de ter contato com você pelo WhatsApp e compartilhar com você uma série de recursos que já temos feito desde o começo, tá bom? Então, entra lá e se inscreva. Também quero dizer para você que além dessa live, que nós fazemos todos os dias às 19 horas, exceto domingo. Domingo é 10 horas da manhã, mas de segunda a sábado é às 19 horas. Além dela, nós fazemos todos os dias também uma live ao meio-dia. Para quê, pastor? Só para compartilhar testemunhos. Meio-dia, compartilhamos testemunhos. Em vez de deixar para compartilhar no final do jejum, uma quantidade enorme, que às vezes nem conseguimos contar todos, vamos fazer isso todos os dias. Todos os dias compartilhamos um pouco. Basta que você manda para a gente um direct no WhatsApp, no Instagram, ou então uma mensagem no WhatsApp, e nós vamos compartilhar aqui o seu testemunho. Amém? Isso é realmente algo poderoso. Vamos começar confessando a palavra de Deus, no nosso quinto dia. Pastor, é o meu primeiro dia hoje. Pois é, nós já compartilhamos esse livreto em formato digital, formato PDF, lá no grupo do WhatsApp. Mas como você chegou hoje, vou pedir para compartilhar novamente, porque assim você pode receber, porque se você entrar hoje, você não tem acesso àquilo que já foi compartilhado. Vamos tentar compartilhar de novo com você, para que você possa também usá-lo. Obviamente, se você não quer se inscrever, você pode também ter a confissão. Basta você entrar no meu perfil do Instagram, Aloísio A. Silva. Todos os dias eu posto aqui a confissão e o versículo do dia. Então você pode confessar também lendo o celular, que é uma maneira extremamente prática de você fazer isso. Além disso, além de tudo, nós temos o livro do jejum. O livro do jejum, 21 dias para liberar a fé, chama-se Eu Criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. São 21 ministrações, uma para cada dia do jejum. É um devocional, é um alimento espiritual. Quero alimentar a sua fé para ver milagres acontecendo na sua vida. É uma maneira de fortalecer a compreensão do Evangelho na sua vida, para você se posicionar debaixo da graça de Deus, esperando inteiramente na sua graça. Você pode comprar na Amazon, ou você pode pedir também aqui em Goiânia, no 062 3251 0505. Aleluia. 062 3251 0505. Então, nós estamos hoje no quinto dia. E eu sei que você percebeu, porque eu recebi mais ou menos uns 1000 mensagens dizendo que eu tinha lido a confissão do dia errado. Ontem eu fiz a confissão do dia errado, eu fiz a confissão do quinto dia. Então hoje, para corrigir o erro, porque errar, você sabe, é humano, então eu vou hoje fazer a confissão do quarto dia, tá bom? Mas hoje é o quinto dia. É só porque ontem eu errei
eu vou corrigir hoje. Mas você sabe, a gente faz isso para ver se você está prestando atenção, para ver se você está realmente confessando a palavra. Brincadeira, foi um erro mesmo. Mas não tem problema, Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Vai ver que ontem que era o dia de fazer o 5º dia e hoje vai ser o 4º para a glória de Deus, aleluia. Então pega aí em Hebreus 11, verso 33. Hebreus 11, 33, diz assim a palavra de Deus: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Aleluia. Eu disse para você que você pode simplesmente pegar o versículo e orar o versículo. Quando você ora a palavra, você já ora a resposta, né? Tem um enorme poder, entendeu? Mas, pastor, como é que é isso? Então você vai dizer: eu, por meio da fé, subjugo reinos. Pastor, como é que é isso? Eu subjugo reinos? Que reino? Que reino que eu subjugo? Você subjuga o reino das trevas. Você subjuga o reino do diabo. Você está acima dele. Você pode pisar sobre ele. Entendeu? Então você pode dizer: pela fé eu subjugo reinos. Eu pratico a justiça. Pastor, como é que é isso? Pela fé eu pratico justiça? Como é que é esse negócio? É porque a nossa justiça hoje não é mais o nosso comportamento. A nossa justiça hoje é o dom da justiça. Assim como você ganha dom de línguas, dom de profecia, você ganhou um dom da justiça. Romanos 5,17 fala que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que eles fazem? Reinam em vida. Nós estamos aqui hoje reinando em vida. Como? Subjugando reinos e praticando a justiça. Obtiveram promessas. Nós estamos aqui hoje nos apropriando de promessas tremendas. Como? Pela fé. E por último, o texto diz que nós também fechamos a boca de leões. Esses leões aqui simbolizam espíritos imundos, né? Demônios. Você pode fechar a boca deles em nome de Jesus. Então você pode orar em nome de Jesus, pela fé. Eu subjugo o reino do diabo, eu pratico a justiça, eu não sou escravo do pecado, eu obtenho as promessas de Deus, entro na posse das promessas e eu agora fecho a boca de leões em nome de Jesus. É uma confissão. Por que é importante você fazer isso? Se você mora aqui em Goiânia, você tem acesso à confissão de papel aqui, física. Então, durante o dia, carrega, põe no seu bolso. Você teve uma chance, dá uma lida, fala, declara, entendeu? Ou então usa o celular, né? Como eu disse, está disponível também para você. E você deve fazer isso todo o tempo. Não é só agora, nesse momento. Deve ser algo do seu dia, do seu cotidiano. Quem sabe nós estamos estabelecendo um novo hábito na sua vida nesse jejum. Hábitos são coisas poderosas, porque a sua vida hoje é resultado dos seus hábitos. Hábitos vitoriosos produzem pessoas vitoriosas. Entendeu? Eu tenho uma chave espiritual que eu sempre falo para mim mesmo e para os outros. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem de vez em quando. Essa é a diferença. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente. Essa é a razão, o motivo pelo qual um é vencedor, o outro não. Mas agora pega a sua confissão, amém? Ergue a sua mão direita para o céu, repete comigo, diga: pela fé, eu desfaço as obras do diabo. Pela fé, eu subjugo o império das trevas. Diga: pela fé, eu fecho a boca de leões. Pela fé, eu piso serpentes e escorpiões. Pela fé, eu declaro que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu desfruto das promessas de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu emprego, na minha escola. Diga: em todo lugar, eu creio. Sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Pela fé, eu declaro que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Que confissão poderosa, que coisa tremenda. Veja, não é uma questão de você simplesmente ser otimista, né? Positivo. Tem gente que fala: pastor, você está ensinando pensamento positivo, confissão positiva.
É só de ser positivo, você já está na vantagem, você já está ganhando, ok? Mas nós estamos fazendo muito mais do que isso. Nós estamos confessando a palavra de Deus, a palavra eterna, ela é poderosa. Na sua boca, ela faz muito estrago no inferno. Por isso, não fale de derrota, não fique reclamando, murmurando, não fale de maneira pessimista, negativista, não é? Fale em fé, fale declarações de fé. Quanto mais você fala, mais seu ambiente é encharcado com essa palavra viva e mais fé é liberada. Amém? Muito bem, feito isso, vamos agora orar. Nós estamos no jejum. Se nós estivéssemos reunidos no prédio da igreja, nós teríamos mais tempo para orar. Mas uma live só pode ser 1 hora, não é? Normalmente, bom, era assim quando a gente transmitia pelo Instagram. Agora pelo YouTube eu imagino que não tem esse problema, mas a gente definiu que vai ser 1 hora. Não é? Muitas pessoas ficam cansadas e elas não conseguem ficar até o fim. Então, se fôssemos pessoalmente, teríamos mais tempo. Mas você pode, claro, investir mais tempo orando. Mas aqui agora nós estamos orando juntos. Amém? Nós estamos em unidade de espírito. E em unidade podemos concordar pela bênção de Deus, pelo poder de Deus. Glória a Deus. E hoje eu gostaria de orar a oração de concordância. Pastor, o que é a oração de concordância? É o seguinte, nós sempre oramos pela conversão de 3 pessoas. Mas não fazemos isso sozinho. Nós fazemos isso em concordância. No primeiro dia, a tarefa que eu passei para você foi, você não vai jejuar sozinho. Consiga um companheiro, um parceiro de jejum. Para quê? Para concordar. Concordar. Deus vai fazer uma obra na vida dessas 3 pessoas. Ergue essa ficha, se você tiver. Se não tiver, ergue a sua mão direita para o céu, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa hora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu libero agora uma palavra de salvação sobre cada uma dessas vidas. Ó Deus, não estamos orando por elas por acaso. O Senhor foi quem colocou o encargo no nosso coração. Só estamos orando porque primeiro o Teu Espírito ora através de nós. Jamais poderíamos ter por nós mesmos nenhuma iniciativa desse tipo, mas o Senhor é quem nos inspira, quem nos move, porque a vontade do Senhor é salvar essas pessoas. Esse é o grande sinal. O Senhor moveu em nós para orar, então o Senhor já está fazendo. Pai, vem como o Espírito que pairava no começo, ó Deus, para gerar vida na terra que estava em trevas, um caos e desabitada. Nós oramos agora, Espírito Santo, paira sobre essas pessoas para gerar vida nova. Paira sobre elas, ó Deus, para tirar o abismo e as trevas. Resplandece a luz do conhecimento do Senhor sobre elas. Pai Santo, envia, ó Deus, a palavra do céu que traz a salvação. Pai, nós oramos hoje que todo espírito imundo que tem prendido a sua mente, espírito de religiosidade, espírito de tradição, também todo espírito imundo de impureza, de pornografia, todo espírito imundo de adultério, todo espírito imundo de amor a este mundo, eu te comando, seja quebrado agora toda a cadeia, todo o poder sobre essas vidas, e eu as libero para conhecerem, para virem para a luz, para saírem das trevas, para virem para a luz, para serem agora transportadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Aleluia! Manifesta, ó Pai, salvação na vida de cada um deles, como os teus filhos têm orado, nós concordamos agora, estamos em acordo agora, ó Deus, segundo a tua palavra, em um nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. Hoje, eu gostaria de falar uma palavra que tem um título parecido com a palavra de ontem. Ontem foi a vitória perfeita, hoje é a vitória completa, mas são baseados em textos distintos da palavra de Deus. Pastor, por que você está insistindo em falar da vitória? Porque vitória é o que nós precisamos, constantemente. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre a vitória, mas eu queria falar para você sobre aquilo que o Senhor Jesus ministrou depois da ressurreição. O Evangelho de João, ele nos conta que depois que o Senhor ressuscitou, ele apareceu 4 vezes aos seus discípulos. Na verdade, a primeira vez que ele apareceu foi para Maria Madalena. A Bíblia fala que no 3º dia, no domingo, bem cedinho, ela foi ao sepulcro. De madrugada ainda, estava escuro.
né? E o Senhor, então, estava ali, ela pensou que era o jardineiro, ela não encontrou o Senhor no sepulcro, você conhece a história, essa foi a primeira vez, a primeira pessoa que viu o Senhor, portanto, foi Maria Madalena. Mas depois disso, o Senhor apareceu ainda outras 3 vezes aos seus discípulos, juntos, né? E cada uma dessas ocasiões teve um objetivo específico. Okay? Eu creio que o Senhor estava edificando áreas que são vitais para o nosso crescimento, para o avanço do reino de Deus. E nessas ocasiões, o Senhor em cada vez lidou com um aspecto específico, vital, para nos dar vitória. Vamos ver cada um deles? Primeira vez que o Senhor apareceu está em João 20, verso 19. Olha o que a palavra de Deus diz, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo. Então, qual que é o problema que está acontecendo aqui? Medo. Medo é uma coisa séria. Nós pensamos que medo é inofensivo, não é. O medo bloqueia você de receber bênçãos do céu. O medo é um isolante espiritual. Ele impede você de perceber as coisas do céu com os olhos do espírito. Portanto, o medo é um inimigo a ser subjugado constantemente. Mas, pastor, como é que eu posso vencer o medo? O Senhor Jesus nos mostra como aqui. Olha o que ele diz. Os discípulos estavam com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Paz seja convosco. A primeira coisa que o Senhor Jesus disse então aos discípulos foi, paz seja convosco. A Bíblia fala então que o Senhor, vamos ler o verso seguinte, e dizendo-lhes isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, o medo acabou, porque os discípulos viram o Senhor. Então presta atenção, o Senhor chega e diz, paz seja com vocês. Mas qual que é a base da paz? O Senhor então mostra as mãos e mostra o lado onde a lança do soldado perfurou. Ou seja, nós só encontramos paz na obra consumada de Cristo. Isso é uma mensagem que o Senhor nos passa sem dizer uma palavra. Ele apenas diz, paz, olha, paz, olha. Eu mesmo digo para você, olha para o Calvário, olha para a obra de Cristo na cruz. Está me ouvindo? Por causa da cruz, Deus não está olhando mais para o seu pecado, mas Ele está olhando para Cristo na cruz. Descanse nisso pela fé. Está me entendendo? Descanse nisso pela fé. Sempre tem algo acontecendo ao nosso derredor, nem sempre compreendemos o que está acontecendo. Na verdade, quase nunca entendemos. As coisas nos parecem às vezes misteriosas, mas mesmo que você não entenda, tenha paz. Paz. A vida cristã começa com paz. Muitos querem viver a vida cristã com base no seu esforço próprio, de acordo com o seu conceito natural, mas essas pessoas vivem o tempo inteiro cheias de ansiedade, cheias de peso, elas não têm paz, não têm paz, entende? Isso é muito ruim, porque o grande sinal de que você teve um encontro com o Senhor é que você viu. O que você viu? O que você olhou e viu? Os cravos, a lança, está me entendendo? Seu pecado foi perdoado, não tem mais condenação, chega de acusação. A verdadeira paz é paz com Deus. Está me entendendo? Por que muitos não conseguem liderar? Eles estão na igreja e não conseguem liderar, porque eles não têm paz com Deus. Eles estão pensando que Deus está irado com eles. Pastor, o que significa não estar em paz com Deus? Significa que tem questões em aberto com Deus. Que Deus está cobrando coisas de você, que Deus vai vir para te castigar, a ira dele vai te pegar. Quem acha que a ira de Deus está vindo, não tem paz com Deus. Sabe quem tem paz com Deus? É quem entende que ele está satisfeito, ele ficou satisfeito com o Calvário, o sangue derramado satisfez completamente a sua justiça. Por isso, um líder começa o seu ministério em paz. Um pastor abençoado, ele está sempre em paz. Um pastor que sobe no púlpito atribulado, com a alma tumultuada, ele não vai ver Deus agindo. É preciso que esteja em paz. Pastor, eu tenho dificuldade de ter paz. Você está me sugerindo que eu pare de liderar? Não. Eu estou dizendo para você o seguinte, tenha paz, a paz está disponível. Descansa no Senhor, lança fora o peso. Vamos servir a Deus com alegria. Pastor, mas nós estamos de jejum é tempo de alegria? Esse que é o paradoxo, o mundo não entende. Como que alguém pode ficar sem comer e ainda assim estar em paz e estar alegre? A nossa alegria é o Senhor. Quando você faz jejum, você está dizendo, o meu suprimento é Ele. Eu tenho mais prazer nele do que na comida que eu como. Eu tenho mais fome dele do que na comida natural que eu tenho. Ele é a minha prioridade, Ele é o meu
alvo, Ele é o meu propósito, eu tenho paz com Ele, eu estou alegre nele, cheio do descanso do Senhor. Por isso a primeira palavra do Senhor para os seus discípulos foi paz. Paz. Esse foi o primeiro encontro. Primeiro encontro. Uma semana depois, interessante que o Senhor aparecia aos domingos. Por que será que Ele aparecia aos domingos? No domingo seguinte, o Senhor apareceu de novo. Só que tem algo interessante. Nesse primeiro domingo que o Senhor apareceu, que foi justamente o domingo da ressurreição, no mesmo domingo que Ele ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos. Nessa reunião, Tomé não estava presente. E os discípulos contaram para ele: Tomé, nós vimos o Senhor, as portas estavam fechadas, e Ele veio e entrou, apareceu para nós aqui. Tomé falou o quê? Não acredito. Só se eu colocar a mão do lado dele, nas chagas das mãos, senão eu não acredito. Eu sei que você acha que é coisa à toa deixar de participar dos cultos da igreja, não é? Não é. Quanto menos você ouve a pregação de domingo, mais você se enche de incredulidade. Quanto mais você se enche da pregação, não é da palavra escrita, é da pregação, é a palavra falada no púlpito, mais fé você ganha. Entende? Eu acho estranho aquele que não sente falta de ouvir o povo de Deus orando, de ouvir o povo de Deus cantando. Eu tenho domingos, já estou com muita saudade disso, porque já tem 2 ou 3 domingos que não temos culto aqui, né? Então, é precioso quando começa uma canção e eu ouço a voz do povo, apenas dizendo aleluia. É celestial, entende? É o mesmo Espírito, há um fluir tremendo. Não é? Isso é muito poderoso. Então, preste atenção, você tem que ouvir sobre a palavra. Pastor, você está querendo agora criar uma lei, uma obrigação? Não, nossa tendência é essa, é sempre de ficar criando mais uma regra, mais uma lei, para a gente se sentir mal, para a gente se sentir culpado. Não quero criar regras para você, estou apenas te dizendo que há um privilégio, você pode receber do Senhor. Graça sobre graça, amém? Venha para a reunião, vamos estar juntos. A Bíblia fala, então, que nesse segundo domingo, o Senhor apareceu para Tomé. E o Senhor, então, o repreendeu. Como é que o Senhor o repreendeu? O Senhor mandou que ele tocasse nas mãos e do lado. Entendeu? Porque o Tomé tinha dito que só iria acreditar se ele tocasse no Senhor. Vamos ler? Lá em João, capítulo 20, verso 29. João 20, verso 29. Vamos ler o verso anterior. Aleluia. Vamos lá, verso 26. Olha o que diz. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando de novo as portas trancadas. Portas trancadas, o Senhor veio e se pôs no meio deles e disse-lhes, de novo, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, isso significa que agora, depois de glorificado, o Senhor está em todo lugar, meu amigo. Ele conhece tudo que é dito, tudo que é falado, né? E o Senhor então disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Isso foi uma repreensão. Não seja incrédulo, mas seja crente. Por que o Senhor falou isso? Vamos continuar lendo. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Olha como Tomé fala para o Senhor, Senhor meu e Deus meu. Olha para cá. Por que o Senhor diz para Tomé, seja crente e não incrédulo? Por que o Senhor o repreendeu? Porque se o Senhor não tivesse feito isso, nós iríamos sempre pensar que Tomé foi abençoado. Ele foi um privilegiado. Entendeu? Um privilegiado. Mas o Senhor agora o repreendeu dizendo, olha, seja crente, não seja incrédulo. Por quê? Esse verso. Jesus disse, porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor disse que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque nós não tocamos e nem vimos, mas nós cremos. Você é mais abençoado do que Tomé. Ele tocou no Senhor fisicamente, mas o Senhor disse que você é mais bem-aventurado, mais abençoado, porque a fé é a coisa mais importante nesse tempo da graça. Pastor, como assim a fé é mais importante? Lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor é o maior de todas as graças que Deus nos dá. Então, de fato, lá em 1 Coríntios, Paulo diz que tem 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E, de fato, o amor é o maior dos 3. Por que o amor é o maior dos 3? Paulo explica. Porque a fé e a esperança
vão passar, porque vão se concretizar quando nós chegarmos na glória. Mas o amor não, o amor é para a eternidade, entendeu? Mas até chegar esse dia, a fé vem primeiro, entendeu? Você não é salvo porque ama a Deus, nem porque ama ao próximo, você é salvo pela fé, está me entendendo? Então, acima de tudo, Paulo diz lá em Efésios 6, tome o escudo da fé, porque por meio dele você vai apagar os dardos inflamados do diabo. Você não recebe de Deus por meio da paciência. Essa semana alguém me mandou uma mensagem interessante e a pessoa dizia, não, porque como Jó eu tenho paciência, então é pela paciência que eu vou receber. E eu disse, olha, a paciência de fato é uma coisa muito boa, mas nós recebemos é pela fé. Entendeu? Quem crê manifesta paciência, mas é muito importante que você entenda que é pela fé. Né? Lá em Lucas 18, verso 8, o Senhor questionou que quando ele voltasse, será que ele encontraria fé? Então preste atenção, no primeiro encontro do Senhor com seus discípulos, qual que era o inimigo a ser vencido? O medo. Eles estavam com medo. Mas aí o Senhor chega e diz, Pai seja convosco, e mostrou para eles as marcas. Então preste atenção, não há lugar mais para o medo na sua vida. Está me ouvindo? Alguém me disse também essa semana, pastor, eu tenho medo, mas os meus medos são objetivos, eu não tenho medos imaginários, neuróticos. É muito ruim ter medo imaginário, mas também os medos concretos que paralisam você são terríveis. Então, eu sei que é concreto, lá fora tem um risco de ter um acidente, mas não fique eternamente dentro de casa com medo de ter um acidente. Lá fora tem risco de ser assaltado, mas não fique dentro de casa trancado com medo de ser assaltado. Está me ouvindo? Existem sim riscos objetivos, mas ter medo disso também, te paralisar, é ruim, não procede do Senhor. Primeiro encontro, tem medo? Haja paz. Segundo encontro, qual é o inimigo a ser vencido? Incredulidade. Noé, o incrédulo, estava ali. E o Senhor chega então e fala o que para ele? Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Porque nós não andamos mais por vista, nós andamos por fé. Mas aí vem a terceira manifestação do Senhor, é nessa que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você. Lá em João, capítulo 21, verso 1, vamos ler? João 21, verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Ele nem disse, vamos pescar. Ele disse, vou pescar. Isso mostra que ele era líder, porque ele só falou o que ia fazer e os outros fizeram o quê? Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia! Na terceira vez que o Senhor manifestou aos seus discípulos foi lá na Galileia. Na primeira vez foi lá em Jerusalém, né, na região da Judéia. Mas agora eles estão lá na Galileia, no norte. E a Bíblia fala então que eles estavam desencorajados. Primeiro, quando o Senhor os chamou, eles estavam ali no mar da Galileia. Lembra disso? Então Pedro era pescador, João estava consertando redes junto com Tiago, não é? Mas agora eles estavam desanimados. E o que é a tendência do desanimado? Retroceder, voltar a coisas antigas. Não volte, filho, não volte, levante a cabeça, o Senhor vai te fortalecer nesses dias. Todo o desânimo será removido da sua vida. Eu não estou dizendo que ele nunca mais vai voltar, mas o Senhor vai te ensinar como lidar com ele. Então, eu penso que aqueles discípulos tinham pensado assim, bom, Jesus agora está na glória. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar a ser pescador. Eles conviveram com o Senhor por 3 anos e meio, mas ainda precisava de conhecer mais o Senhor. Esse é o problema de alguns, eles pensam que já conhecem. Presta atenção, você nunca sabe tudo sobre o Senhor. O conhecimento do Senhor não se exaure, sabe? É inextinguível, ele não tem fim. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste, disse o Senhor Jesus. Né? A Bíblia fala então que eles saíram e foram pescar e naquela noite não pegaram nada.
Eles eram pescadores profissionais, não eram pescadores comuns, mas mesmo assim não tinham pegado nada. Eles conheciam o Mar da Galileia, que não é um mar, na verdade, é um lago, e nem é tão grande assim, talvez aí 17 por 14, né, mais ou menos, não é tão grande assim, 17 quilômetros por 14. Então eles conheciam cada pedacinho daquele lago e, no entanto, não conseguiram achar os peixes, não pegaram nada. Isso talvez pode ser um quadro da sua vida hoje, sua vida profissional, ou quem sabe um quadro do seu ministério, você que está me acompanhando agora. Mesmo depois de todo o seu empenho, seu trabalho, você tem sido profissional, mas não tem tido resultado, nada tem acontecido. Você não tem visto os frutos do seu trabalho, você não tem visto prosperidade fluindo na sua vida. Você que às vezes é um líder, um pastor, você tem trabalhado há anos aí na sua igreja, mas a igreja não cresce. Talvez você já esteve numa situação assim. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Essa é a pergunta que todos me fazem. Pastor, o que isso acontece? Onde é que está o problema? Então eu sempre digo o seguinte, em vez de você ficar focando a sua atenção em descobrir qual é o problema, foque a sua atenção na solução. Porque não importa o problema, a solução é uma só. Está me ouvindo? O Senhor mandou que eles lançassem rede à direita do barco. Pastor, mas isso tem algum significado? Sim, claro que tem. Entendeu? Independente do problema que você está passando, seja na família, seja no trabalho, seja no ministério, a ordem do Senhor é a mesma, a solução é a mesma. Lança a rede à direita do barco. Porque se você fizer isso, você vai pescar em abundância. Você vai ter fruto em abundância. O que significa o lado direito? Já percebeu que é uma coisa simbólica. Já percebeu que eu não estou falando aqui de algo literal. Ok? Nem você é pescador. Mas em todas as áreas, independente de qual seja, você espera resultado, você espera fruto. O que simboliza o lado direito? Naquela época, o lado direito era o lado do favor, era o lado das conquistas, é o lado da justiça. A Bíblia fala que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele assentou-se à direita de Deus, destra de Deus. Então, lançar a rede do lado direito é lançar a rede do lado da justiça de Deus. Não é maravilhoso isso? Você sempre está querendo lançar as redes, né? Da sua família, do seu negócio, e você fica pensando, como é que eu vou receber um resultado, uma grande pescaria? É simples. Fazer do lado direito é estar consciente de que a sua justiça é Cristo. Está me ouvindo? Enquanto você vive achando que a sua justiça é resultado da sua própria obediência, né? Tem irmão que está tentando ser justo, e quem sabe um dia eu vou ser justo, porque no dia em que eu for justo eu vou ser abençoado. Não, eu quero contar para você uma boa notícia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você, para que nele, Cristo, você fosse feito justiça de Deus. Você agora é justificado unicamente pela fé. Lança a rede do lado direito. Você vai achar o fruto que você está procurando. Está me ouvindo? E todas as vezes que o Senhor nos manda fazer isso, o resultado é muitos peixes, grandes peixes. A Bíblia fala que eles tiveram a curiosidade de contar, e foram 153 grandes peixes. Não tenha receio de contar as bênçãos de Deus, está me ouvindo? Eles contaram quantos peixes tinham, registraram no Evangelho. Então, não tenha receio também de contar as bênçãos de Deus, seja na prosperidade, seja no crescimento da igreja. Conte a bênção, fale a bênção. Pastor, tem gente que não pode ouvir, é verdade. Com a bênção sempre vai vir perseguição, mas isso é pregação para outro dia. Mas não deixe de contar. Conta aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então aqui você tem as três coisas. Nos 3 encontros do Senhor com seus discípulos. No primeiro encontro, o inimigo era o medo. No segundo encontro, o inimigo era a incredulidade. Mas agora o Senhor está resolvendo um terceiro problema, um terceiro inimigo, que é a falta de frutos. Falta de frutos. Essas são as 3 coisas que o Senhor promete para você hoje, depois que Ele ressuscitou, nessa nova vida de ressurreição. Você vai experimentar paz no meio do medo, você vai receber fé, mesmo que não esteja vendo coisa alguma, e o Senhor promete para você abundância de frutos. Abundância de frutos. Qual que é a condição? Lança a rede à direita. Vamos ler 2 versículos da Bíblia? Vamos ler Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com o quê? Com a minha destra. Destra é o lado direito. O lado direito é o lado do braço forte. É onde Deus libera poder. Cristo está à destra de Deus porque ele é o poder de Deus para a salvação. Cristo é o poder de Deus à destra. Lança a destra. O Salmo 48, verso 10, diz assim: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Presta atenção. No Velho Testamento, não estamos mais no Velho Testamento. No Velho Testamento, justo era aquele que praticava justiça. No Novo Testamento, justo é aquele que recebe o dom da justiça. Me perdoe se você anda comigo há muito tempo e você me ouve repetir e repetir isso. Mas é porque eu tenho certeza que temos pessoas que estão nos vendo hoje pela primeira vez, que estão me ouvindo. Entende? Então eu tenho que falar também para elas. Então tenha paciência no seu coração e seja nutrido também com essa verdade. Você tem que ser relembrado disso constantemente. Nós somos tentados a nos relacionar com Deus com base em alguma obra que tenhamos feito, em alguma obediência aos mandamentos, em alguma suposta justiça que a gente tem, que nós chamamos de justiça própria. Nada disso vai recomendar a você, somente a justiça de Cristo. E o Salmo 48 diz que o trono de Deus está estabelecido em justiça. A destra de Deus, que é a sua direita, está cheia de justiça. Lança a rede à destra de Deus. Aleluia! Lança a rede à destra. Destra é o lugar da justiça. Você foi justificado. Amém? A sua justiça agora é a justiça de Cristo. Eu pergunto para você, Cristo pode ser abençoado? Então você é abençoado também, porque você tem a justiça dele. Cristo pode ser aceito? Então você é aceito também, porque a sua justiça é a justiça de Cristo. Tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a você. Pastor, isso é grande demais. É mesmo, é tremendo, é maravilhoso. É isso que te garante frutificação. Aleluia! Esteja firmado na justiça de Cristo. Amém? Não ande, presta atenção nisso. Ande em paz. Primeiro encontro, paz. Não tenha medo, paz. Segundo encontro, creia. Ande em fé. Não espere sentir nem ver. Mas o terceiro, não dependa da sua própria justiça. Lança a rede à direita. O resultado disso é que eles pegaram tanto peixe que eles não conseguiam puxar a rede. 7 pescadores fortes e experientes não conseguiram puxar a rede. Vamos continuar lendo? João 21, vamos ler o verso 7 em diante. João 21, 7. Diz assim a palavra de Deus. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Aleluia! João sempre se apresenta no Evangelho como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Não é que Jesus amasse a João mais do que os outros, é que João sabia que era amado. Essa é a diferença. Você sabe que é amado. O Senhor ama a todos igualmente, eu quero te dizer. Não há acepção de pessoas. O problema é que alguns sabem que são amados, estão conscientes deste amor, descansam neste amor, entendeu? Eles praticam o amor do Senhor no seu dia a dia. Eu vou dizer para você, coisas tremendas acontecem com aqueles que creem que são amados, entendeu? Que descansam no amor do Senhor. A bênção de Deus é derramada quando você sabe que é amado. Pastor, como é que eu posso saber que eu sou amado? Então, preste atenção. Você não vai saber que é amado olhando para as circunstâncias. As circunstâncias, elas nos dão sinais contraditórios. Não é verdade? Tem um momento que acontece uma coisa boa, pensamos, Deus nos ama. Depois acontece uma coisa não tão boa, pensamos, Deus está chateado conosco. Então, as circunstâncias não servem de parâmetro. Pastor, qual é o parâmetro, então? Romanos 5. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Aonde? Como?
pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando? Quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele não morreu depois que a gente converteu, não. Quando a gente era inimigo de Deus, nem pensava em Deus, Deus nos amou, enviou o seu Filho e morreu por nós. Não é maravilhoso isso? Você descobre que é amado, meditando no Calvário. Nesse tempo de jejum, minha oração por você é essa, que os seus olhos se abram, em nome de Jesus, e você receba espírito de revelação. Aleluia. João é aquele que sabe que é amado. Então, quem sabe que é amado, ele é muito mais sensível. Ele é sensível para as coisas do Espírito. E a Bíblia fala que rapidamente ele percebeu quem é que estava na praia. Ele falou para Pedro, é o Senhor. Entendeu? É o Senhor. Porque aquele que é amado percebe rápido aquele que o ama. A presença do amado. Entendeu? A Bíblia fala uma coisa interessante, que Pedro pulou na água. Mas Pedro não pulou na água para fugir de Jesus. Pedro pulou na água em direção ao Senhor Jesus. Lembra? Pedro, alguns dias atrás, estava negando Jesus. Alguns dias, né? Menos de uma semana, estava negando a Jesus. E agora está correndo para o Senhor. Por quê? Porque os olhos do Senhor são cheios de graça, nos atraem para Ele. Você não tem que ter medo. A Bíblia fala que Pedro correu e os discípulos estavam tentando chegar. E todos eles, 6, estavam no barco, não conseguiam arrastar. Mas Pedro, diz a Bíblia, desceu e sozinho arrastou a rede inteira. Não é impressionante? Isso tem um milagre envolvido aqui. Isso significa que a presença do Senhor nos fortalece. O fraco se torna forte. O doente se torna saudável. Está me entendendo? Muita gente pensa que servir a Deus é algo que nos consome. É comum ouvirmos isso. Estou sendo consumido pela obra de Deus. A obra está me consumindo. Deus não precisa te consumir você, não precisa da sua energia. Para com isso hoje, em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse lá em João 4,34, que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Isso significa que quanto mais ele fazia a vontade de Deus, mais forte e nutrido ele se sentia. Mais satisfeito ele estava. Entendeu? Mas muitas pessoas dizem servir a Deus, mas estão sofrendo aí com o burnout, como diz o inglês, sendo consumido pela obra. Não, tem algo muito errado. Descanse no amor do Senhor. Na presença daquele que te ama, não daquele que te condena, daquele que te ama, você é fortalecido. Entendeu? Sabe uma coisa preciosa que a gente vê depois da ressurreição? É que o Senhor Jesus está sempre atrás dos discípulos. O Senhor quer ter comunhão com seus discípulos. E aqui, o que você vê? O Senhor preparando o café da manhã. Os caras tentaram pescar a noite inteira, não pegaram nada, mas de repente eles sentem um cheiro de comida na praia. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava na praia e ele já tinha feito pão e já tinha assado alguns peixes. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava preparando o café da manhã para os seus discípulos. Também creio que isso é profético. Nós estamos vivendo hoje a noite escura. Está me entendendo? Quando a noite for mais escura, vai aparecer a estrela da manhã para nos arrebatar. Vai nascer o sol da justiça. Então, a volta do Senhor é sempre comparada com o sol da justiça que nasce. Hoje nós participamos da ceia. Você sabe, ceia, antigamente, não sei se você sabe disso, ceia era uma quarta refeição. Você tem o café da manhã, você tem o almoço, tem a janta, e antes de dormir, lá para as 10, 11 horas da noite, tinha ceia. Ok? Hoje não tem mais isso. Então nós estamos hoje participando da ceia, que é a última refeição. Mas quando o Senhor voltar, vai ter um café da manhã. Isso é profético. A estrela da manhã já está nascendo. Amém? Você não vai ter que esperar a ceia para estar com o Senhor. Você vai ter café da manhã celestial. Aleluia! Nesses 2000 anos, nós estamos passando pela noite, mas a manhã está chegando. O sol está nascendo e o café da manhã já está pronto. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Então, a humildade do Senhor é grande demais. O Senhor ressurreto, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, estava fazendo um café da manhã, algo simples, trivial, para os seus discípulos. Ele dá para os discípulos pão e peixe. Pão e peixe. Que coisa maravilhosa. Pão e peixe. E o que nós vemos aqui é que, no original, lá no verso 13, vamos ler, capítulo 21, verso 13, o texto diz assim: veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe.
Não é interessante isso? O Senhor pegou o peixe. Não eram muitos, era o pão. Não eram muitos. Você percebe que aqui você vê o Senhor multiplicando de novo? 7 homens adultos, sem contar o Senhor, e um pão e um peixe. Quase ninguém enxerga aqui um milagre, mas foi um milagre. Eles estão experimentando multiplicação. É a multiplicação de pão e peixe novamente, na presença do Cristo ressurreto, filho. O pouco se torna muito. O pequeno é sempre suficiente. Você precisa ter favor de Deus. Esses dias alguém me perguntou, pastor, será que é errado eu pedir muito dinheiro para Deus? Eu respondi, você está pedindo a coisa errada. Você acha que precisa de dinheiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa de favor. Sabe por que está te faltando dinheiro? Porque está te faltando favor. Porque quando tem favor, 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000. Mas quando não tem favor, pode ter 5.000 peixes, mas ninguém está satisfeito. O favor é a chave de tudo. Pede a coisa certa. Põe o seu coração no princípio correto. Esteja próximo do Senhor. Pastor, todo discípulo está perto. Não, nem todo está reclinando a cabeça no peito do Senhor. Você sabe, o Senhor Jesus tinha 70, que ele enviou de 2 a 2, lembra? Entre os 70 tinha 12, que era mais próximo. Entre os 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. Mas desses 3 tinha um mais próximo, que era João, que no dia da última ceia, ele se reclinou no peito do Senhor e foi o único que soube quem era o traidor. Ah, João devia ter um favor especial. Não, não tinha. Eu acabei de te dizer, vou repetir. João não tinha nenhum favor especial sobre isso. Ele apenas estava consciente que era amado pelo Senhor. Amém? Pelo Senhor. Agora, presta atenção. Eles fizeram uma grande pescaria. Aquela pescaria foi fruto do milagre. Foi o Senhor que deu para eles. Mas apesar dessa pescaria, o Senhor não usou nenhum peixe deles. O Senhor não falou, traz aqui o peixe, eu vou assar esse peixe. Não. O peixe já estava pronto quando eles desembarcaram. Já estava pronto. Que coisa gloriosa, não é verdade? Eu quero encerrar esse tempo falando com você. Pastora, você está falando de uma vitória completa. Por que 153 grandes peixes? Não existe detalhe insignificante na Bíblia. Os números também têm significado na palavra de Deus. Por exemplo, número 1, simboliza unidade. 2, lembra? Qual foi a nossa tarefa no primeiro dia? Encontrar um parceiro, porque 2 significa o quê? Concordância. Número 3 aponta para o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e também aponta para a ressurreição, que foi no 3º dia. O 4 simboliza a criação, a terra criada. O 5 é o número da graça, da responsabilidade. 6 é o número do homem. Você lembra o número do anticristo? É 666, completamente do homem. 7 é o número da perfeição, é o número do descanso. 8, o que é o 8? O 8, você sabe, Jesus ressuscitou, foi no 1º dia ou no 8º dia? Depende do seu ponto de vista. Para quem vem da velha criação, é o 8º dia. É o começo de um novo ciclo, de uma nova vida, de uma nova história. Né? Para quem está se convertendo agora, é o 1º dia. É o começo. Então, o número 8 simboliza o recomeço. É o recomeço. Por isso que eu digo para você, na velha aliança, o descanso era no final. Você trabalhava e então descansava no final. Na nova aliança, o descanso é no começo, é no 1º dia. Por isso é que nós cultuamos a Deus no domingo. O 9, pastor, o que aponta o 9? O 9 são os dons do Espírito, os frutos do Espírito. 10 é a plenitude do homem. Não é por acaso que são 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. Plenitude do homem. Eram 10 mandamentos porque é para o homem. Os outros números são múltiplos desse. Pastor, mas e os 153? Eu ainda não entendi os 153. Muito bem, eu vou contar para você, não tenho tempo de te dar uma aula aqui sobre numerologia bíblica. Mas o número 153, ele é um número triangular de 17. Ah, pastor, não complica a minha cabeça, eu não sei matemática. Eu vou te explicar o que é um número triangular. O número triangular é o seguinte, é quando você soma todos os números que vêm antes. Então, por exemplo, se você soma 1 mais 2, vai dar 3, né? 3.
Depois, 3 mais 4 vai dar... Não, é 1 mais 2, 3. Depois você soma com o 3, mais 3. Depois com o 4, mais 4. Então, se você for somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, quando chega no número 17, o resultado é 153. Então, nós dizemos que o triangular de 153 é 17. Então, o 153 ele está aqui disfarçado. O verdadeiro número que está por detrás dele é o número 17. É o número 17 que nós temos que entender o significado. E o número 17 é o número da vitória perfeita na palavra de Deus. Sabia disso? É o número da vitória completa. Tá bom? Vou te dar alguns exemplos bíblicos. O primeiro exemplo, a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 8, verso 4. Diz que a arca de Noé pousou no Monte Ararat no 7º, olha o que diz, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Então preste atenção. O que aqui significa? A arca aponta para Cristo. Cristo passou pelo juízo de Deus. Ok? No dia que a arca pousou, é Cristo ressuscitando. E que dia foi esse? Foi dia 17 do 7º mês. Agora, você sabe que dia que os judeus celebravam a Páscoa? Era no dia 14. No dia 14. A Bíblia fala que o Senhor Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, porque o Senhor era a nossa Páscoa, ele era o Cordeiro Pascal. Se ele morreu dia 14, que dia que ele ressuscitou? Dia 17. Que dia que a arca pousou? Dia 17. Vê como a Bíblia é um livro perfeito? Não é? No dia 17 também era quando celebrava a festa das primícias, dos primeiros frutos. E eu não sei se você sabe, vou contar para você, esse nome, Ararat. Em hebraico, Arar significa maldição. Arar. Sabe o que significa Ararat? Significa maldição removida. Isso significa que quando o Senhor ressuscitou dos mortos no 3º dia, ele foi colocado você numa posição onde não há mais maldição sobre você. A maldição lhe foi removida. Você agora está num lugar de favor, um lugar de ressurreição. Aleluia! Um outro exemplo para você, muito precioso. No livro de Jeremias, profeta Jeremias, tem uma... Você sabe, no livro de Jeremias você encontra o profeta orando 17 vezes. Porque 17 é um número da vitória completa. Mas na 17ª oração, Jeremias orou quando o Senhor disse para ele comprar um pedaço de terra. Vamos ler? Jeremias 32, verso 9. Essa é a 17ª. Agora você vai entender o significado dela. Olha o que diz. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Olha o que diz. Comprei de Ananel. O que significa o nome Hanael? Ananel é Hanael. Significa Deus é gracioso. Está me entendendo? Eu comprei de um Deus gracioso. É o Senhor que nos dá. Ele comprou o campo. E esse campo estava num lugar chamado Anatote. Literalmente. Sabe o que significa a palavra Anatote? Resposta de oração. O Deus gracioso, Hanael, ele te dá Anatote, que é resposta de oração. Por qual preço foi pago? 17 ciclos de prata. 17 é o número da vitória completa, perfeita. A Bíblia não é um livro extraordinário? Você sabia que no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que tinha 17 nações representadas ali? 17 nações representadas ali. Por quê? Aqueles eram 153 grandes peixes. Em outras palavras, esses peixes que os discípulos pegaram no Mar da Galileia aponta para uma pescaria que vai atingir todas as nações da terra. Aquelas 17 nações no dia de Pentecoste estavam lá representando as nações do mundo inteiro, diz o livro de Atos, do mundo inteiro. Isso significa que aqueles 153 peixes são o fruto que o Senhor vai nos dar, vindo de todas as nações da terra. E para encerrar,
Eu quero ler com você, lá em Romanos capítulo 8, Paulo faz uma lista que nos mostra sobre o que nós temos vitória. E são 17 coisas, porque a vitória é completa. Vamos lá? Vamos ler na palavra de Deus? Romanos capítulo 8. Vamos lá? Agora eu não sei qual que é o versículo. Avança, por gentileza. Verso 35. Romanos 8, 35. Tem que fazer a edição aqui, tá bom? Vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? 1. Será a tribulação? 2. Ou angústia? 3. Ou perseguição? 4. Ou fome? 5. Ou nudez? 6. Ou perigo? 7. Ou espada? Aí tem uma pausa. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque a nossa vitória é completa por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que, 8, nem a morte, 9, nem a vida, 10, nem os anjos, 11, nem os principados, 12, nem as coisas do presente, 13, nem do porvir, 14, nem os poderes, 15, nem altura, 16, nem profundidade. E se eu esqueci alguma coisa, Paulo está dizendo, o 17 é esse, nem qualquer outra criatura, seja ela qual for, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Essa é a vitória completa do Senhor. A Bíblia é ou não é um livro inspirado, soprado pelo próprio Deus? Ela nos mostra 17 coisas sobre as quais temos vitória completa. Aleluia! Glória a Deus! Todos os dias nós fazemos um desafio aqui. Eu quero te fazer hoje também um desafio. Eu quero que você escolha 3 pessoas, aquelas que você sentir no coração, e você vai ligar para elas e vai dizer para elas, olha, eu senti no coração de orar por você, pela sua necessidade, pelo seu alvo. Posso orar com você agora? No telefone mesmo. Só isso. Entendeu? Escolha 3 pessoas. Você tem um número, claro. Você vai ligar para elas e vai dizer para elas, olha, eu senti no coração de orar por você, pelo seu alvo, pela sua necessidade. Posso orar por você agora? E aí você vai orar por ela no telefone. 3 pessoas. Quantos querem aceitar esse desafio? Ser instrumento de Deus. Pastor, tem que ser alguém que está no jejum? Não. 3 pessoas você sentir no seu coração. Qualquer pessoa. Você sentir no coração. Você vai orar por ela. Amém? Porque a vitória é sua. Lança a rede à direita. Tem muito fruto esperando você. Há fruto no seu trabalho, há fruto na sua empresa, há fruto na sua casa, há fruto no seu ministério, nessa vida de ressurreição, há abundante fruto esperando por você. Glória a Deus. Eu sinto a unção de Deus fluindo na nossa vida hoje. Mesmo estando juntos fisicamente, estamos no mesmo espírito fluindo nessa unção. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor, que nós fazemos cotidianamente. Vamos só relembrar os 3 pontos principais. E eles estão aqui. Primeira vez que o Senhor aparece para os discípulos, estão com medo. Você está com medo hoje de participar da mesa do Senhor? Você está com medo de quê hoje? Tem medo na sua vida? Não precisa ter. O Senhor está te dizendo, paz seja contigo. Olha para o pão, olha para o cálice. Aleluia. Olha para o pão, já levei sua maldição, já levei sua doença. Olha para o cálice, já levei o seu pecado. Você agora é justificado por fé. No segundo encontro, qual que era o problema? Incredulidade. O que o Senhor diz? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio. Eu creio que Ele derramou o seu sangue para me salvar. Eu creio que na cruz Ele sofreu a ira de Deus, o fogo de Deus, e se tornou o pão para me alimentar. Eu como do pão do céu. E por último, no terceiro encontro, o Senhor os encontra ali, tendo trabalhado a noite inteira, não pegou nada. Estamos numa pandemia, não pegamos nada. Estamos no meio da crise, parece que nada está acontecendo. Mas o Senhor disse, lança a rede,
do lado direito. É o lado da justiça, é o lado do poder, é o lado do favor. Lança a rede, confiado, que você foi justificado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Essa é uma proclamação que você está fazendo. Não é uma cerimônia, é vida. Você vai comer do Senhor agora. Erga o seu pão, feche os seus olhos. Repita comigo. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus, que na cruz levou as minhas maldições. Ao comer este pão, eu recebo vida e eu recebo bênção. Eu declaro que eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Diga, eu creio que na cruz ele foi ferido para que eu seja curado. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Ao comer este pão, eu declaro que eu recebo cura, saúde, vida no meu corpo, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga, este cálice é o sangue da nova aliança. Diga, eu creio que eu fui feito justiça de Deus. Diga, o Senhor Jesus tomou o meu lugar na cruz e me deu o lugar que é dele no trono. Diga, ele foi feito filho do homem, para que eu seja feito filho de Deus. Diga, ele levou as minhas doenças e me deu a sua cura. Ele levou minhas maldições e me deu a sua bênção. Ele tomou a minha cruz e compartilhou comigo do seu trono. Diga, por este sangue eu fui comprado, redimido. Não sou mais meu, eu pertenço a ele. E hoje, ao tomar este cálice, eu estou lançando a minha rede do lado direito, o lado da justiça, o dom da justiça, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice agora, nessa fé, em unidade. Aleluia. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa live de hoje. Mais uma vez, quero lembrá-lo de se cadastrar no nosso jejum. Entra no site jejum21dias.com.br. E amanhã, meio-dia, manda para mim o seu testemunho que eu quero compartilhar na nossa live. Amém? Espero você amanhã ao meio-dia. Deus te abençoe.